Mas daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos que estão no céu, nem o Filho, senão o Pai. Marcos 13, 32. Quando Jesus dizia que o dia e a hora ninguém sabe, ele se referia à data exata da sua volta, que nenhum ser humano saberia a data da sua volta. Uma data é uma medida de tempo que nos informa o dia, o mês e o ano de algo. Por exemplo, se alguém diz qual é a data do seu nascimento, você vai dizer um dia, um mês e um ano. Se alguém lhe perguntar qual é a data de hoje, você vai dizer o dia, o mês e o ano de hoje. Nem eu, nem você, nem ninguém sabemos a data da volta de Jesus. E muito menos devemos estar marcando datas. Porém, nessa mesma passagem, existe algo muito interessante. Ele diz que esta data existe e que o Pai sabia quando era. Quer dizer, este dia já estava marcado. E nós geralmente chamamos isso de agenda. O que é uma agenda? É aquilo que nos faz colocar tarefas, eventos, compromissos em datas específicas. Deus de fato tem uma agenda que não só contém os eventos futuros, mas também as datas que eles vão se cumprir. Mas esse não foi o único dia que Jesus profetizou sobre o futuro. Ele também falou de outras datas e dias especiais e que alguns ele também não dizia quando seria. Porém, todos esses dias já estavam igualmente marcados na agenda de Deus. Já havia uma data certa que cada um deles iria se cumprir. Os dias que Jesus profetizou sobre a sua própria vida. Jesus profetizou o dia em que ele morreria na cruz. Jesus profetizou os dias que ele ficaria sepultado. Jesus profetizou sobre o dia que ele iria ressuscitar. Jesus profetizou sobre o dia em que ele enviaria o Espírito Santo. Jesus profetizou sobre o dia que ele voltaria. E Jesus também profetizou sobre o dia em que ele começaria a reinar sobre a terra. Nem todos esses dias ele divulgou quando exatamente iria acontecer. Porém, se percebe que todas essas datas já tinham sido marcadas para acontecer. Já tinha uma data certa de se cumprir. Quando nós entendemos que as profecias sobre Jesus se cumpriram em dias que já tinham sido marcados antecipadamente, nós entendemos que isso foi uma agenda profética. E quando nós falamos sobre agenda e tempos determinados, nós devemos mencionar a palavra em hebraico chamada Moed, que foi dita por Deus nos primeiros dias da criação. A palavra Moed é a referência 4150 do dicionário Strong, e nós encontramos essa palavra várias vezes na Bíblia, no Antigo Testamento e também no Novo Testamento traduzida para o grego. Essa palavra significa sinal de tempo determinado, horário marcado, estação fixa, hora marcada. Em outras vezes, dependendo do contexto, também significa convocação ou congregação. A primeira referência dessa palavra na Bíblia está em Gênesis capítulo 1, versículo 14, onde o próprio Deus fala essa palavra. Daniel, no seu livro, ele usa essa palavra por diversas vezes. Paulo também usa essa palavra no grego em Colossenses capítulo 2, versículo 16 e 17. Essa palavra é tão forte que ela aparece mais de 220 vezes na Bíblia, só no Antigo Testamento. E quando ela se refere a tempo determinado, ela aparece quase 40 vezes. O interessante dessa palavra é que ela traz justamente a ideia de agenda, de hora marcada, de coisas marcadas, de tempo determinado. É no capítulo 23 do livro de Levítico, onde ela é encontrada 6 vezes, em que o seu significado está muito mais destacado. Em português, ela foi traduzida para a palavra solenidades. E você encontra ela no versículo 2, 2 vezes, no versículo 4, 2 vezes, no versículo 37 e 44. Se você substitui o termo solenidades para tempos determinados, que é exatamente o que significa essa palavra, você vai ficar admirado com o que você vai ler. Depois falou o Senhor a Moisés, dizendo: fala aos filhos de Israel e dize-lhes: os tempos determinados do Senhor que convocarei serão santas convocações. Estas serão os meus tempos determinados. Versículo 4. Estes são os tempos determinados do Senhor, as santas convocações que convocareis no seu tempo determinado. E logo em seguida ele começa a dizer as 6 festas descritas no capítulo 23. E no versículo 37 novamente aparece: estes são os tempos determinados do Senhor.
E no 44, para terminar o assunto, diz: assim pronunciou Moisés os tempos determinados do Senhor aos filhos de Israel. Deus está claramente dizendo que as 6 festas seriam tempos marcados ou tempos determinados por ele em que grandes profecias iriam se cumprir. Portanto, essas 6 festas são, na verdade, eventos proféticos, coisas proféticas que iriam acontecer ao longo dos anos. Seriam coisas que já estavam marcadas para acontecer, na hora certa de acontecer, e ninguém poderia evitar que estas coisas pudessem acontecer. Tanto os hebreus antigos como os judeus atuais até hoje não entendem que estas festas profetizadas por Deus seriam, na verdade, profecias a respeito do Senhor Jesus Cristo. E é o apóstolo Paulo quem confirma isso na carta aos Colossenses, capítulo 2, versículo 16 e 17. Portanto, ninguém vos julgue pelo comer ou pelo beber, ou por causa dos dias de festa, ou da lua nova, ou dos sábados, que são sombras das coisas futuras. Aqui o apóstolo está claramente dizendo que são profecias essas festas. Sim, a mesma palavra moed, que na tradução em português está como solenidades, o apóstolo Paulo, em grego, ele escreve a mesma palavra, dizendo reorté, que significa exatamente as festas proféticas, os tempos determinados por Deus. E o mais interessante é quando Paulo escreve lua nova, ele quer dizer exatamente a festa das trombetas, em grego noumenia, que significa a festa das trombetas, e aparece apenas uma vez no Novo Testamento. Perceba no versículo 17 que o Espírito Santo, através do apóstolo, está mostrando para a igreja que essas festas, especialmente a festa da lua nova, que é a festa das trombetas, são sombras de coisas futuras que viriam a se cumprir. Lembrando que o apóstolo Paulo já estava vivendo na dispensação da graça, ou seja, no tempo da igreja, na dispensação do Espírito Santo. Portanto, tanto a morte como a ressurreição, como o Pentecostes, já haviam se cumprido e faltava apenas 2 festas mais na agenda de Deus. Vamos agora ver festa por festa das 6 festas que estão profetizadas em Levítico 23. A primeira era a Páscoa. Nessa festa era escolhido um cordeiro macho, sem defeito, que era morto, e o seu sangue foi colocado nas ombreiras das portas na primeira Páscoa. Essa festa mostrava que a morte do cordeiro era uma morte em lugar da pessoa que o sacrificava, sendo que os pecados dessa pessoa eram encobertos e ela era livre da morte que se acercava. Em seguida temos a festa dos pães ázimos, que era uma festa que não se comemorava apenas em um dia, mas durante os dias dessa festa, as pessoas se alimentavam de um pão sem fermento e eles teriam que comer a toda pressa, lembrando que eles saíram com muita pressa da terra do Egito, da terra onde eles eram escravos. Nessa festa aparece a palavra que não havia trabalho nesse dia. A terceira festa é a festa das primícias, que acontecia justamente no dia de domingo, no dia seguinte ao sábado da festa dos pães ázimos. Nessa festa se comemorava a colheita dos primeiros frutos que a terra dava. De preferência, o sacerdote pegava um pouco dos frutos que eram colhidos, levantava-os para o céu e os sacudia diante das pessoas, comemorando a colheita. A quarta festa é a festa de Pentecostes. Essa festa se comemorava 50 dias a partir do domingo, que era o domingo das primícias, dos primeiros frutos. Essa festa era comemorada para relembrar o dia em que Deus desceu no Monte Sinai em forma de fogo e entregou a Moisés as tábuas da lei. A quinta festa era a festa das trombetas. Nessa festa se comemora o Ano Novo Civil de Israel. E nessa festa são faladas 4 coisas que não se encontram em nenhuma outra festa: trombetas, convocação ou reunião, descanso e partida. A próxima festa é a festa dos tabernáculos, em que durante 6 dias, não apenas um dia, eles comemoravam essa festa morando em tendas. Nessa festa eles se lembravam de quando eles saíram do Egito e moravam no deserto habitando em tendas. Essa festa os fazia lembrar que Deus disse que habitaria no meio deles através do tabernáculo. Se você ler o capítulo 23 de Levítico, você vai notar que parece que existe 7 festas e não 6. Porém, o dia da expiação, ele não é considerado uma festa, ainda que seja muitíssimo importante dentro da profecia, o que nós vamos falar daqui a pouco. Aparentemente, isso não fazia sentido algum.
Até que então o Senhor Jesus veio a esse mundo e, através da sua missão, ele começou a cumprir cada uma dessas festas. E o curioso é que quando ele cumpre cada uma dessas festas, é justamente no dia em que se comemorava a festa. Exatamente no dia de Páscoa, o Cordeiro de Deus é sacrificado pelos nossos pecados na cruz do Calvário. No dia seguinte, na festa de pães ázimos, ele é retirado às pressas da cruz e ele repousa no túmulo, já sem obras. No domingo seguinte, que era comemorado a festa das primícias, ele se torna as primícias dos que dormem. Ele ressuscitou. E justamente no dia de Pentecostes, 50 dias depois da sua ressurreição, ele envia o Espírito Santo, que desce sobre esse mundo e imprime nos nossos corações a sua lei nas tábuas do nosso coração. Quando nós colocamos lado a lado as festas proféticas com os dias que o Senhor Jesus mencionou, nós percebemos algo incrível. As festas batem com os dias profetizados por Jesus. Quando Jesus diz que morreria na Páscoa, ele está associando as festas com os acontecimentos da sua própria vida. Portanto, nós começamos a entender que as festas de Levítico 23 eram eventos da agenda de Deus que se cumpririam na pessoa de Jesus. Mas quais seriam as próximas festas que ainda não se cumpriram? Faltariam 2 festas para acontecer: a festa das trombetas e a festa dos tabernáculos. E são justamente estas festas que mostram o que vai acontecer nesse mundo em breve, porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Algumas pessoas dizem, mas as festas não são sinais para os judeus? O que elas têm que ver com a igreja? Elas não têm a ver só com os judeus, nem só com a igreja, mas com o mundo todo. Jesus morreu só pela igreja? Ou só para os judeus? Não. Jesus ressuscitou só para a igreja ou só para os judeus? Também não. Jesus enviou o Espírito Santo só para a igreja ou só para os judeus? Também não. Todas as profecias das festas teriam que se cumprir na pessoa de Jesus, e não a Israel e tampouco a igreja. Basta lembrarmos das primeiras festas, como se cumpriram e quem as cumpriu. As festas não são profecias para Israel e nem para a igreja, mas para Cristo. As festas profetizavam o que iria acontecer com Cristo e não com Israel e nem com a igreja. Esses dias não são especiais na história da igreja ou na história de Israel, mas na história profética do Senhor Jesus. Porém, o mais tremendo dessa agenda de Deus sobre a pessoa do Senhor Jesus é ver quando essas profecias se cumpririam. Essas profecias se cumpriram em qualquer dia? Foi num dia improvisado? Foi num dia aleatório? Foi num dia sorteado? Não. Tudo já havia sido planejado para que cada profecia se cumprisse no mesmo dia da festa. Isso é extraordinário. E você lembra que dissemos que o dia e a hora do arrebatamento Deus também já havia marcado? O Senhor Jesus disse que o Pai sabia qual seria o dia e a hora. E você acha que um dia tão importante como a volta de Jesus estaria de fora da agenda de Deus? É claro que não. Se Deus continuar cumprindo as profecias da mesma forma que ele cumpriu as profecias antigas, e nós sabemos que isso vai acontecer porque Deus nunca muda, nós passamos a crer que o arrebatamento acontecerá numa festa das trombetas, pois é dessa maneira que Deus vem cumprindo as profecias das festas proféticas na pessoa de Jesus.